Graça e paz, queridos, estamos aqui para mais um estudo dos nossos PGMs. Queremos dar as boas-vindas, estamos naquela série de mensagens e estudos acerca das cartas de Jesus às igrejas. Queremos dar continuidade a ele. Essa série foi inspirada naquela pergunta que deve ser a nossa reflexão constante, né? Se o nosso jeito de ser igreja, o cristão, corresponde ao que Jesus espera de nós. Nós já vimos algumas coisas acerca dessa série. Estamos caminhando já para perto do final. Nós já vimos, por exemplo, as verdades essenciais que Jesus quer que tenhamos sempre em mente. E isso nos mostra que é uma coisa que precisamos estar sempre lembrando. Uma segunda coisa que a gente percebeu na carta aos Efésios, nas cartas a Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, foi justamente os princípios da espiritualidade genuína, o princípio da lealdade, o princípio da obediência, o princípio da vigilância e o princípio do testemunho, né, nessas cartas. Mas uma das coisas que a gente vai ver hoje ressaltado é um outro princípio que Jesus deixou nessa carta aqui à igreja de Filadélfia. Interessante que essa é uma das cartas mais leves de se estudar, porque ela é toda baseada na questão do amor. A palavra Filadélfia, ela é aquele que ama o seu irmão. Diz que é inspirado na história de um rei de Esmirna, que chamava-se Átila III, que amava tanto o seu irmão, Hermeneu, que ele construiu a cidade e o colocou para reinar nela. Então é uma história muito conhecida. E é raro, né, a questão do amor do irmão por um outro, porque geralmente quando tem poder e dinheiro, a família deixa de se amar. Mas a carta, ela fala de um outro princípio. Jesus está ressaltando aqui nessa carta o princípio do aproveitamento da oportunidade. Vamos ler a carta para que a gente possa estar, então, refletindo sobre ela. Versículos do 7 até o versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para apurar a prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, Jesus está falando aqui do princípio do aproveitamento da oportunidade. E é interessante que três coisas se destacam aqui. A primeira é que, para Jesus, o aproveitamento da oportunidade é um imperativo. Você percebe que ele se apresenta à igreja como aquele que é santo e verdadeiro. Ou seja, ele revela o seu caráter. E é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Está falando da questão da posição de autoridade. E é interessante que ele diz, olha, vocês precisam aproveitar a oportunidade que têm, mesmo em meio à tribulação que passam, para louvar o meu nome, para me honrar diante das pessoas, para testemunhar de mim. Porque eu sou santo e verdadeiro, ou seja, eu participo da natureza de Deus. Eu sou a verdade e a vida, eu sou aquele que tem a autoridade sobre todas as coisas, né? A ideia de ter a chave, antigamente, era um assessor especial, tipo o chefe de gabinete,
que determinava quem era que iria entrar na presença do rei e quem não entrava. Nós somos aqueles que fomos salvos e nós temos acesso ao rei, a Deus, porque Jesus nos possibilitou isso. E ele é verdadeiro, ele é santo, tudo aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Mas um segundo aspecto que percebe aqui é que para Jesus o aproveitamento da oportunidade é uma questão de fé. Você percebe que nessa igreja que não há nenhuma repreensão, há elogios. Inclusive, assim como o irmão mais velho do rei amava o irmão mais novo, como está na história, Jesus, o nosso irmão mais velho, declara amor a essa igreja. É a única igreja que recebe uma declaração de amor de Jesus. E ele a elogia porque, apesar dela ser pequena, apesar dela ter pouca força, apesar dela ter recursos irrisórios, ela se mantém firme na fé de testemunhar de Jesus na cidade, apesar da pressão que ela sofre da comunidade judaica naquele lugar, que Jesus chama de sinagoga de Satanás. E promete a eles que eles vão se ajoelhar diante do Senhor, por causa do testemunho deles. E promete também guardá-los na provação. Deus, ele quer de nós não que a gente ache que precisamos ter dinheiro, sermos grandes, termos muitos membros para fazer a vontade dele. Não. O que ele deseja de nós é um coração disponível, porque a nossa força no Senhor está na comunhão com ele. Então não importa o tamanho que temos, não importa o recurso que temos, o que importa é se estamos disponíveis e cremos que podemos fazer a obra dele. Mas é principalmente não porque nós sejamos grandes, mas porque nós temos comunhão com ele. E é na comunhão com ele que tudo é realizado. Nós não realizamos nada na nossa força. É impossível fazer a obra de Deus sem contar com o Espírito Santo, sem contar com o Senhor. Então, ele fala sobre a questão, ele coloca algumas promessas. Ele diz, olha, eu estarei com vocês, eu guardarei vocês na provação e vou dar a vocês nova oportunidade para vocês estarem buscando o Senhor. É interessante, novas oportunidades tem a ver com a porta que ele abre e ninguém fecha, né? É a porta da oportunidade. Se nós testemunhamos o Evangelho, ele vai nos dar oportunidades maiores para continuarmos fazendo isso. A recompensa de Jesus na terra, para nós, é dar novas responsabilidades e cada vez maiores, quando fazemos o melhor a nosso alcance, com o que temos a nosso alcance, para a glória dele. Amém? Mas uma terceira coisa que fala aqui é da recompensa, né? Ele diz que vai recompensar, e ele recompensa com três coisas aqui, que é a coluna no templo de Deus e com três nomes, né, escritos sob o nosso nome. O nome de Deus, da Nova Jerusalém e dele mesmo. Amados, uma expressão que chama a atenção aqui é a expressão para que não perca a sua coroa. E aqui é um alerta para nós, porque ele não está falando que alguém pode roubar a coroa, mas ele fala que o Deus que deu, ele pode removê-la e dar para outro. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que Deus mandou fazer uma tarefa. Essas pessoas não estavam à altura da tarefa e ele tirou e colocou outro. Saul foi tirado e Davi foi colocado no lugar porque era melhor do que ele. Judas foi tirado e foi colocado Matias porque era melhor do que ele. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não estar negligenciando a missão que Deus nos dá, porque a missão vai continuar. Somos nós que vamos perder se nós não entrarmos no trem, né, e perdemos a oportunidade. Mas a questão da recompensa, nós percebemos aqui que Jesus ele fala sobre coluna, ele fala de firmeza, de estabilidade, porque Filadélfia era muito cheia de terremotos e aquilo assustava o povo. Então era um sonho daquele povo ter uma casa que não tremesse. E Jesus diz, aquele que vencer vai estar como coluna no santuário de Deus, porque só as colunas conseguiam resistir ao terremoto. Mas a segunda promessa, que é mais importante, são os três nomes. Isso aqui tem a ver com cidadania no reino de Deus. O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome de Jesus. Ele vai honrar àqueles que forem fiéis até o fim, àqueles que aproveitaram o máximo as oportunidades que tiveram para poder glorificar o seu nome. A gente percebe essa figura também, por exemplo, na parábola dos talentos, né? Que Deus deu talentos para as pessoas para irem, elas foram, aplicaram, receberam em dobro, e ao prestar contas ao seu Senhor, disseram, tínhamos 5, ganhamos mais 5, tem 10 aqui,
Tínhamos 3, ganhei mais 2, tem aqui mais 4. Ele está falando o seguinte, ele premiou esses homens, porque eles foram diligentes. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a recompensa. E quando nós chegarmos lá, seremos recompensados com a estabilidade da vida eterna, mas também com a segurança da cidadania eterna no reino de Deus. Teremos o nome de Deus conosco, teremos a Nova Jerusalém, teremos o nome novo de Jesus junto conosco. É muita recompensa para aqueles que forem fiéis até o fim. Portanto, amado, aproveite cada oportunidade que Deus lhe der. Aproveite cada oportunidade que se apresentar, principalmente nessa crise do coronavírus, para testemunhar de Jesus. Ligue para alguém, faça uma videochamada com a sua família para alguém, ore com ela, ore por ela, compartilhe sua fé com ela. Tire os olhos do coronavírus, coloque os olhos dos perdidos que precisam ser salvos. Comece a orar por eles e glorifique ao Senhor. Amém? Que Deus possa abençoá-los. Pai querido, em nome de Jesus, que esse momento seja passado na Tua presença e que os desafios aqui colocados sejam recebidos para que a gente aproveite cada oportunidade que se apresenta a nós, que Tu nos proporciona para testemunharmos o Teu Evangelho e glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Boa reflexão aí nas perguntas de aplicação.